Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estamos aqui chegando na nossa reta final, né? Vídeo 8. Se der tudo certo, grava ainda o 9 e o 10, tá? Mas esse vídeo aqui, ele é sobre políticas contábeis. A teoria dele é relativamente simples. O que dificulta é na hora de fazer alguns cálculos ali para a gente poder ajustar algumas contas, né? E alguns ajustes. Mas, inclusive, eu não vou conseguir fazer todos os exercícios dessa lista, tá? Eu vou fazer aqui todos os teóricos da lista, você vai ver que eu vou pular pelo menos um, porque é muito grande e a gente ficaria muito tempo aqui, a gente tem pouco tempo para estudar para a prova, e então eu espero que pelo menos ajude vocês a dar um norte aí, tá bom? Inclusive, eu acho que não deve cair um exercício tão grande na prova, porque a prova é relativamente curta, são muitas questões, então muito provavelmente deve cair uma questão teórica e talvez uma questãozinha ali mais de conta, só que uma conta não tão complexa quanto é no exercício que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, começando aqui, questão 1, um erro acidental e imaterial, né? Como que ele tem que ser tratado? Então, letra A, leva à aplicação retrospectiva, bom, deixa eu pegar minha caneta aqui, é, não, né? Porque se ele é imaterial e acidental, ele não precisa ser aplicado retrospectivamente. Deve ser tratado como mudança de estimativa, também não, né? Deve ser sempre corrigido, como qualquer erro, não. E não precisa de correção, né? Se a gente tiver um erro muito pequeno e acidental, não precisa corrigir ele, né? Lembrando que retrospectiva está muito associado à política, né? Mudança de política contábil, ou alguma norma, alguma lei que peça alterações, né? Principalmente nessa política. E a gente tem que fazer mudanças retrospectivas, tá? E prospectivas são mudanças mais pontuais, né? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, um erro acidental e imaterial, né? Sei lá, a gente registrou ali é, R$ 1.000 de receita, mas na verdade foi mil reais e um centavo. Ah, precisa corrigir? Não, né? O custo de corrigir não vai valer a pena, né? Esse um centavo aqui não paga a hora do analista ali ou do estagiário que vai fazer essa correção. Então, correções muito pequenas, né, acidentais, não precisam de correção. Beleza? 2. A regra geral para o tratamento da mudança de estimativa contábil, então, a mudança de estimativa contábil é a aplicação prospectiva, legal, não é necessário registro, tem que registrar sim, reapresentação retrospectiva não, e a aplicação retrospectiva também não, tá? Então, quando a gente tem uma mudança na estimativa contábil, a gente aplica ela daqui para frente, né? Ó, de hoje para frente, porque não muda a política, né? E só muda mesmo, por exemplo, vamos supor que a gente tem ali uma estimativa de perda, vamos ver se está muito ruim isso aqui, uma estimativa de perda de 10, e aí a gente viu que, na verdade, agora ela foi para 11. A gente não precisa voltar para os períodos anteriores e mudar. A gente pode mudar para 11, e aí vamos ver os próximos. Ah, o próximo também foi 11, beleza. Ah, o próximo foi 12. Tá bom, então agora vai ser 12. E assim a gente vai mudando daqui para frente, não precisa voltar, né? Então, mudanças de estimativa, de perda, garantia, etc., a gente faz aplicação prospectiva, né? Daqui para frente. Tá? Então, aplicação prospectiva. Então, 3. Considere as seguintes afirmações sobre o tratamento contábil e as regras de aplicação do CPC 23. Então, primeiro, uma mudança de política contábil voluntária deve ser aplicada retrospectivamente. Beleza. Contudo, se a aplicação for impraticável, o ajuste deve ser realizado prospectivamente. Bom, perfeito, né? Mudanças de política, normas, leis, a gente aplica retrospectivamente, a gente tem que voltar no passado e mudar tudo que a gente fez. Mas se a aplicação não for possível, a gente só faz aqui para frente. Não tem problema também. Se for impraticável, a gente não volta. 2. Uma mudança de estimativa contábil. Ó, então, estimativa.
nunca é considerada retificação de erro, pois está relacionada a uma nova informação. Perfeito. Ou aprimoramento de julgamento. O seu efeito deve ser sempre incluído no resultado do período, tá? Ou em períodos futuros. Perfeito também, né? Porque estimativa, a gente não é um erro, né? Porque foi uma. A gente estimou que ia ter uma perda de 10, agora a gente viu que na verdade vai ser 11. Tá, tudo bem, a gente vai jogar aqui essa diferença de um para o resultado, né? Tipo, a gente vai ter uma despesa ali de um, e a gente vai aplicar isso tudo aqui para frente. Então, a gente viu que pode ser uma nova informação, né? Então a gente viu que, na verdade, um cliente que iria pagar não vai mais pagar. Então a gente tem ali uma despesa, né, de um, e a gente aplica essa nova estimativa para os próximos períodos. 3. A retificação de erro é sempre tratada por reapresentação retrospectiva, pois um erro, mesmo que intencional e material, compromete a integridade da demonstração e, por isso, a materialidade é irrelevante para a decisão. E não, né? Se for imaterial, a gente não precisa retificar esse erro, tá? Ah, então, essa 3 está incorreta. Então, a alternativa correta, 1 e 2. Bom, questão 4. Se a alteração de uma política contábil for feita, o ajuste deve ser realizado no capital social? Não. Saldo de lucros e prejuízos acumulados? Sim. O resultado do período? Não. E no caixa também não. Tá? Então, alterações de política contábil, a gente joga ali no saldo de lucros ou prejuízos acumulados, porque senão a gente pode distorcer, né? Bom, capital social não faz sentido nenhum, né? Mas no resultado, a gente pode distorcer muito o resultado por causa dessa nova política. Então, os ajustes a gente joga no saldo de lucros ou prejuízos acumulados para não poder distorcer o resultado do período, que aí, no período seguinte, né? Que aí pode gerar uma distorção muito grande. Então, para não ter uma distorção tão grande, a gente joga no lucros ou prejuízos acumulados. Então, letra B. 5. A regra geral para a correção de erros de períodos anteriores é correção retrospectiva, perfeito, né? Não é necessário corrigir erros, não, é necessário sim corrigir erros pequenos. Não fala que é imaterial, tá? Cuidado aqui, ó. Não quer dizer que esse erro é imaterial, quer dizer que ele é pequeno. Aqueles 1.000, agora não é mais 1.001 centavos, é 1.010. É um erro pequeno? É um erro pequeno, né? Que teoricamente é só de R$ 10. Só que a gente precisa corrigir ele. Então, por exemplo, se for intencional, principalmente, se for intencional, é intencional, tá? Se for intencional, a gente precisa corrigir esse erro, tá? Então, correção prospectiva, também não, né? Erros pelos anteriores, né? Retrospectiva. E correção apenas para erros intencionais, também não, tá? Se for, pode ser intencional, mas pode ser material, né? Foi de 1.000 para 2.000. Pô, aí pode ter sido intencional, ah, mas foi material, tá? Lembrando que quem vai definir o que é material vai ser a própria empresa ali, com a própria política contábil deve definir o que é material ou não. Mas a regra geral, para corrigir erros dos períodos anteriores, é a gente fazer essa correção retrospectiva e jogar esse ajuste para lucros acumulados, para lucros e prejuízos acumulados. Tá, então, resposta letra A. Muito bem, então vamos aqui para as questões. Como eu comentei, né? Vocês vão ver que as questões elas estão bem é, capciosas, né, digamos assim, porque elas a teoria é relativamente simples, mas aqui quando a gente começa a resolver, a gente vai ver que os ajustes a serem realizados não são tão simples assim, tá? Bom, mas vamos fazer aqui com calma para a gente poder resolver. Primeiro exercício.
A auditoria interna da empresa Rato verificou que em X9, no ano anterior da entidade, e no ano anterior a entidade não registrou uma despesa de amortização no valor de 35 mil de um tangível. Foi apresentada a seguinte demonstração do resultado. Aqui a gente tem a DRE. Vocês verem aqui que a despesa de amortização em X9 tem 75 mil, certo? Em X8 não. Então, ela deixou é, de registrar essa amortização. Se reelabora a DRE conforme previsto no TC 23, apresentando os lançamentos contábeis que devem ser realizados. Considere que a despesa de amortização é totalmente dedutível para ter imposto de renda e que o imposto de renda é sempre pago no início do período seguinte. Então, qual que é o problema aqui? Como a auditoria verificou que no ano anterior a empresa não lançou esses 5 mil, realmente a gente vê na DRE que não lançou, isso acabou aumentando o resultado, né? Então, por não ter essa despesa de amortização, acabou aumentando aqui o resultado e aí distorceu o imposto de renda, tá? Então, vamos refazer aqui a nossa DRE. Eu já até tenho um esqueminha para ajudar a gente a resolver e andar um pouquinho mais rápido com esse exercício. Muito bem, então aqui a gente tem a DRE da empresa Rato, né? Então, o que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente precisa colocar esse resultado, 75 mil, vou colocar ele aqui, e aí eu já estou calculando, então, o lucro bruto, né, que é a receita menos a CMV, a gente tem despesas de amortização, despesas gerais, aí o LAIR, lucro antes do imposto, vai ser o lucro bruto mais as despesas, né, na verdade aqui menos, mas né, como está negativo eu vou falar mais. Mais as despesas de amortização e despesas, vai ficar com 237.500. O imposto de renda, ele vai ser 30%, então 30%, esse aqui esse vezes 30%, 71.250, e o nosso lucro líquido vai ser de. Eu tenho que colocar negativo, né? Só para refletir. Vai ser de 166.250. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso lucro ajustado, né? A gente teve um lucro de 218. Vou só colocar aqui o anterior. O lucro anterior. Vai ser esse 218, 750. Então, a gente tem que fazer essa correção, né? Então, a gente vai fazer a correção fazendo os lançamentos de débito em lucros ou prejuízos acumulados. Opa, essa conta aqui é no PL. Como eu comentei, né? A gente tem que fazer o lançamento no lucro do prejuízos acumulados, né? Da variação, porque senão vai distorcer o resultado. Então a gente vai colocar essa diferença aqui, 52.500. A gente faz um débito no ativo, um crédito fiscal. Por quê? Porque a gente pagou a mais, né? Deixa eu colocar o imposto aqui também. Então, imposto de renda anterior, que ele foi de 93.750. Então, a gente tinha pago 93.750, mas, na verdade, a gente tem que pagar só 71.250. Então, essa diferença, essa diferença, 71 menos esse valor, a gente tem um crédito fiscal, né? Porque a gente pagou mais, a gente pagou 93, mas só tinha que ter pago 71. Então, a diferença é um crédito fiscal que a gente vai poder deduzir nos próximos períodos. E a gente faz um crédito na nossa, no nosso ativo,
de amortização acumulada, que vai ser exatamente a soma desses dois valores. Tá? Então, assim, ó, a gente faz um débito no PL de lucros ou prejuízos acumulados, né? Quer dizer que a gente teve um lucro menor, né? A gente está reduzindo o PL em 52.500, reconhecendo essa despesa aqui, 75, fazendo um débito no ativo, né? Então, aumentando o crédito fiscal em 22, e a gente tem que jogar essa soma, né? Esses dois débitos em algum lugar. A gente joga basicamente reduzindo o ativo. Então, a gente reduz ali o ativo em amortizações acumuladas, né? Esse 5.000. Beleza? E esse é o exercício 1. Bom, assim, é um exercício que realmente tem muita chance de cair na prova, porque vocês veem que é relativamente simples, né? É só adicionar mesmo uma despesa, refazer os cálculos do LAIR, né? Refazer os cálculos do imposto de renda, refazer os cálculos do lucro líquido. A gente faz uma diferença aqui para ver o quanto que a gente tinha no lucro anterior e quanto que foi o lucro atual. A diferença, seja positiva ou negativa, a gente vai jogar em lucros ou prejuízos acumulados, fazendo um débito ou crédito, né, no PL. Débito se for para reduzir, nesse caso foi menor, né, o nosso lucro, então a gente reduz o PL. E crédito, caso seja maior. Se o lucro aumentar, a gente aumenta aqui também fazendo um crédito no PL. É, eu utilizei esse crédito fiscal porque teve a ver com imposto de renda, mas se não tivesse imposto de renda envolvido, a gente só faria lucros ou prejuízos acumulados e aí reduziria ou aumentaria a amortização acumulada, tá? Porque nesse caso, como foi uma despesa de amortização, a gente tem que reduzir essa amortização de 75.000, tá? Então, basicamente, é essa contrapartida que a gente faz, né? A gente registrou 75, a gente também registra 75 aqui para poder reduzir essa amortização ali que é de, sei lá, por exemplo, 1.000.000. Então, reduz 75, 75, provavelmente próximo mês 75, 75, né? Uma amortização linear de 75. Beleza? Bom, então vamos para o próximo aqui. O exercício 2, eu vou resolver ele ainda, porque ele não é tão longo, tá? Mas o 3 é o que eu vou pular, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui fazendo esse exercício. Então vamos lá para o exercício 2. Durante o fechamento do ano de X7, você, como contador responsável pela companhia ABC, identificou que a empresa havia se esquecido de contabilizar uma despesa de depreciação no valor de 300.000 no ano de X6, relativa a um novo ativo imobilizado adquirido naquele ano. Aparentemente, houve um problema no sistema e a referida despesa não foi lançada. Ressalta-se que você foi o único a identificar o problema e a companhia estava atrás de publicar seus balanços. A demonstração do resultado do exercício, a movimentação das contas de lucros acumulados no ano X6 e X7, a identificação do erro eram as seguintes. Aí tem as contas aqui, né? Receita de mercadorias, custo da mercadoria vendida, lucro bruto, despesa operacional, lucro líquido. E aqui a gente tem a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, né? É, lucros acumulados, lucro líquido, dividendos e lucro acumulado final. Aí fala. Com base na situação descrita, você deve tomar uma decisão. Caso opte por ajustar as referidas demonstrações, você deve seguir as exigências das normas contábeis acerca do ativo imobilizado. Igualmente, sobre ajustes de erros dos exercícios passados. É importante que seja dada a devida transparência e que sejam igualmente elaboradas notas explicativas sobre o assunto. É, aqui, com base em tomar ou não a decisão, se você falasse assim, não, acho que não tem que registrar porque, sei lá, é imaterial, por exemplo. Tudo bem, a gente não precisaria fazer nada. Nesse caso, eu entendo que é sim material, porque, né, é um valor relativamente alto aqui, né, comparado principalmente às receitas, ou o próprio lucro, ou o próprio custo, né, a gente vê que é bem alto, né, esses 300.000 que não foram lançados. Então, eu entendo que sim, né, a gente precisa lançar para poder fazer a- as contabilizações corretas, tá? Bom, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro, eu vou lançar aqui já direto o que eu já tinha.
já tinha feito, só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Então a gente tem aqui tanto a DRE quanto a TLPA, e agora a gente pode fazer ali os lançamentos necessários. Muito bem, então a gente pode começar aqui na DRE vendo o seguinte. ah, Ele fala que não foi lançada uma depreciação. Então, essa depreciação em X6, ó, bom, com despesas operacionais, né, poderia entrar aqui a depreciação. Eu vou colocar aqui só para. Vamos adicionar uma linha nova. Adicionar uma linha nova que eu acho que é melhor. Depreciação. Talvez não fosse assim exatamente na DRE, tá, pessoal? Mas só para ficar mais claro, acho que eu vou lançar mais uma. Eu acho que fica melhor para ficar mais claro. Então, assim, é, depreciação de 300 no ano de X6. Então, a gente tem essa depreciação de 300 que ela, né, aqui tem que fazer a retificação desde X6. Então, a gente teria aqui menos 300 e aqui também menos 300. Então, o lucro líquido, na verdade, seria a receita de venda. Eu posso até somar tudo aqui, né? Acho que fica mais fácil. Cadê? Aqui já tem o lucro bruto, né? Então, então seria a soma só desses daqui. Vou adicionar aqui o lucro líquido anterior, só para a gente poder ter uma base de comparação, né? Que era 500 e 550. Depois vai ser importante a gente ter esses números para poder fazer os lançamentos. E aqui na DLPA, a gente também tem que fazer o ajuste, porque aqui eu vou até fazer uma outra, porque senão pode ficar muito funcionando. A gente também tem que ajustar, né? Porque aqui, né, os lucros acumulados mantém, né? Porque é o que a gente tinha antes. Só que a gente vai criar uma nova linha aqui de ajuste de exercício anteriores, colocando esses 300 mil aqui de depreciação. Onde? E vamos colocar uma nova linha aqui também de saldo estabelecido. Que basicamente vai ser uma soma. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, né? A gente teve que ajustar exercícios anteriores, né? Como já está fechada essa nossa demonstração de X6, não tem como mexer nela. Tá, eu fiz aqui só para poder ficar mais claro, mais visível, mas na prática, principalmente na DLPA, né, não tem como a gente mexer nesses exercícios anteriores. Então, basicamente, a gente não coloca nada aqui de ajuste, né? A gente vai colocar o ajuste só mesmo de X7 para frente. Então, a gente vai ficar com esse novo saldo aqui, né? 212
e 500. Então, o nosso lucro líquido, na verdade, foi de 250 e o lucro líquido aqui foi 200, tá? Então, só para reforçar, tá, pessoal? Esses 300 eu estou pegando aqui de X6 para poder contabilizar aqui, porque a X6 já está fechado, a gente não consegue colocar aqui mais X6. Então, para conseguir contabilizar o X6, eu vou jogar ele para cá, para a gente poder contabilizar que é o ponto de auditoria, né? A auditoria falou que em X7 não foi contabilizado os 300 mil. Então, a gente coloca aqui o ajuste de 300 mil para a gente poder ajustar esse resultado. A gente tem um novo lucro e agora a gente consegue calcular o novo. Os dividendos mantém, né? Não muda nada. Esse de 125, na verdade, a gente não sabe mais se vai ser pago, porque vai depender muito do quanto que eles vão querer pagar, né? Porque como diminuiu o lucro, é, a gente não consegue saber, né? Mas vamos manter aqui, mas não dá pra gente saber se eles vão pagar ou não. Os lucros acumulados finais, basicamente, seriam o saldo mais o lucro líquido mais os dividendos. 212. Caso eles mantenham esse dividendo a pagar, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Copiar para cá. É o que? O saldo restabelecido, né? Com essa despesa, o lucro líquido atual e os dividendos distribuídos. Então, o lucro final seria 287. Bom, o exercício fala para basicamente fazer isso, né? É isso. Tá, então, só retomando aqui, pessoal. A gente colocou, né, a depreciação nos dois períodos para poder ver quanto que ficaria o lucro. Aqui é só mesmo para poder calcular o lucro, tá, pessoal? Vendo quanto que ficou esse lucro, a gente joga esse lucro líquido para cá, para a DLPA, e a gente cria uma nova linha, né, de ajuste e de saldo, para a gente colocar o ajuste de X7, que a auditoria falou, né, que a gente precisa contabilizar aqui no valor de 300 mil. Ajustamos os lucros e também colocamos aqui o saldo, que basicamente é a soma do que a gente tinha ali de lucros acumulados. De X6 não muda nada, porque a gente não consegue mexer mais nesse lucro acumulado. De X7 a gente consegue mexer, né? Então, ao invés de ser 512, agora lucros acumulados vai ser de 212, porque a gente tirou esses 300. Então, temos o lucro de 200, os dividendos 125, então os lucros acumulados finais vão ser 287. Muito bem, acho que é isso. Bom, o exercício 3, como eu comentei, ele é muito grande, tá? Então eu vou pular ele aqui para a gente poder ir para os demais, porque ainda tem bastante exercício, tá? Então vamos pular por esses testes, que tem que fazer algumas contas também, mas vamos fazer juntos aqui para poder ver como é que fica, mas não é tão difícil, tá? Também são testes que eu acho que são bem factíveis de cair na prova, né? E acho que o mais difícil, se eu não me engano, assim, mais difícil eu digo, tem que fazer mais conta esse primeiro. Então vamos lá. Um, teste. 7C 2018. Uma empresa apresentava o seguinte balanço em 31 de 12 de 2016. Aí tem um balanço aqui, aí ele fala: na data, o terreno era avaliado ao custo, sendo que seu valor justo era de 80 mil. Aí então ele está falando desse terreno aqui, né? Terreno está 60 mil, mas né, o valor justo, né? O valor que poderia é, teoricamente ser vendido seria 80 mil. Além disso, a máquina tinha sido comprada em 2 de 1 de 2016. Era depreciada pelo método dos benefícios gerados. A empresa tinha a intenção de utilizar a máquina por 4 anos e depois doá-la. Então, é importante isso também, né? Utilizar por 4 anos depois doar.
Na elaboração do balanço patrimonial da empresa, em 31 de 12 de 2017, verificou-se que a previsão para as perdas estimadas de crédito e liquidação duvidosa eram de 4%. Além disso, os contadores da empresa julgaram que a informação contábil se aproximava mais da realidade caso os terrenos fossem avaliados ao valor justo, e a máquina depreciada pelo método da linha reta. O valor justo do terreno na data era de 85 mil. Assinale a seguir os valores do ativo total em 31 de 12, em comparação a 31 de 12 de 2016, de acordo com a NBC TG 23. Muito bem. Então, aqui, também para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo, eu fiz a nossa demonstração. E aí, o que acontece, né? A gente tem alguns casos para poder avaliar. Ah, bom, ativo circulante a gente não mexe nada, né? Mantém como tá. Taxa também não, ativo circulante também não. Clientes também não. Em PCLD. Em PCLD, a gente tem que mexer aqui, porque aqui a gente vai ter que basicamente mudar, porque ele fala aqui, né, ó, verificou-se que a previsão para as perdas de crédito e liquidação era de 4%. Então não é mais esses 400 mil aqui. De onde que ele tirou 400 mil? Não sei. Na época lá que ele fez aqui a, esse balanço, né, ele viu que era 400 mil, mas 400 reais, né? Mas a gente viu que na verdade não. Agora ele quer que seja 4%, então vai ser isso vezes 4%. Então agora a TSLD negativa vai ser de 800, que é 4% dos clientes. Tá? Muito bem, terreno. O terreno ele está por, na verdade, 60 mil. Hum, 60 mil. Eu já tinha mudado para 80, mas ah, basicamente o que a gente precisa fazer aqui é colocar ele, né, a valor justo. Então, olha, o caso tem que ser avaliado a valor justo. E o valor justo do terreno na data era 85 mil. Então, a gente precisa mudar aqui para 85 mil. Então, terreno, 85 mil. Ativo mobilizado, a gente tem a máquina também, né? Então, a máquina ele fala que deprecia pelo valor do método da linha reta. Pelo método da linha reta, a gente tem que ver quanto que seria depreciada essa máquina aqui. Então, basicamente, a gente teria que só fazer aqui, deixa eu só fazer a máquina aqui para a gente poder colocar a máquina. Depreciação em 4 em anos, né? Tem que ser 4 anos, porque ele fala aqui que a empresa tem intenção de utilizar a máquina por 4 anos depois do ato. Então, a depreciação é em 4 anos. E o valor dela é de 10 mil. Então, a depreciação em linha reta, basicamente uma divisão, né, dos 10 dividido por 4, 2.500. Então, por ano, a depreciação é de 2.500, tá? É, Só que a depreciação acumulada já está em 2.500. Só que esse balanço aqui é de 31 de 12 de X6.
E a gente está fazendo o balanço para X7 de 2017, né? Então, o primeiro ano realmente foi 2.500 e o segundo ano vai ser de mais 2.500, que é o segundo ano. Tá? Então, a depreciação acumulada aqui vai ser de ah, vai ser de 5. Eu coloquei mais aí de torção, né? Mas é menos 2.500. Tá? Então, esse aqui é o balanço de 2017. Então, o primeiro ano foi 2.500, o segundo ano vai ser 5.000. E é isso, né? Então, a gente tem o valor dos passivos aqui, mas isso aqui não é importante pra gente. Então é isso. A gente fez todos os ajustes que precisavam ser feitos aqui, né? No terreno, na máquina NPSLD, e o total do ativo deu 159.200. Ah, eu coloquei esse 137, que era o valor do anterior, né? Vou colocar aqui o anterior, que eu acho que fica melhor. Bom, então, basicamente, o que a gente tem de ativo total era 159.200, 159.200, então o ativo total, a gente fica com essas duas alternativas, e o de 2016, né? A gente acabou fazendo mais um aqui, mas se a gente tirar e voltar para poder identificar tanto o terreno de 80 quanto a TCLD, de 400, ó, então, eu tô fazendo tudo na mesma, né? Acho que tá ficando meio confuso. Mas o que que a gente fez aqui, né? Então, ó, inicialmente, né? Então, a gente viu que o terreno, avaliado ao custo, tinha um valor justo de 80.000 lá em 2016. Então, em 2016, a gente tinha a demonstração que estava lá em 2016, né, com o PSLD de 400, o terreno estava 60, mas a gente viu que é 80, né, porque ele fala aqui que o valor justo é 80 e vai ser avaliado a valor justo. A depreciação é 2.500 porque é o primeiro ano, né, 2016. Então, o saldo total do ativo é 157.100. Vou colocar aqui do lado, 157.100. Mas aí a gente viu que em 2017 o valor do terreno era 85.000, ou 85.000, a PSLD era aqueles 4%, vezes 4%, e a depreciação foi lá em mais 2.500. Então, o novo saldo passou para 159.200. Tá? E é isso que ele quer saber. Quanto que é o saldo atual, 159.200, e quanto que é o saldo anterior, 157.100. Tá? Então, resposta letra B. Vou voltar aqui de novo só para reforçar a lógica. O que que ele falou? Ele falou que na data o terreno tinha sido avaliado ao custo, então tinha sido avaliado ao custo, só que o valor justo era 80, tá?
E a única informação basicamente que a gente tem em 2016 que precisa mudar. E ele fala que ele tem que fazer a avaliação do terreno a valor justo. Então aqui a gente muda o terreno para os 80 mil. Mudando o terreno para os 80 mil, vai ficar em 157.100. Aí, em 2017, a gente faz um novo balanço, que fica assim. Tá, então esse aqui é o 2017 e esse aqui é o de 2016. Desculpa. Esse aqui é o de 2017, esse aqui é o de 2016. Ah, inclusive, eu posso até copiar aqui as mesmas informações, né? E aí eu vou mudar aqui só 400. Aí eu acho que eu posso copiar tudo. Temos uns cálculos, né? Que a gente pode colocar 80 mil, que era o valor do terreno em 2016. 400, que era o valor daqui. E esse aqui, 2.500, tá certo. Tá, então se a gente somar tudo aqui. Somar não, né? A gente pegar esses mesmos cálculos, a gente vai poder chegar ali em 2016. Caixa mantém, clientes é com o valor de 400. As propriedades que a gente mudou aqui, tá? Então a gente mudou aqui para 80 mil e aqui mantém a mesma coisa. O que a gente mudou aqui foi basicamente o PCLD, os terrenos também que foi reajustado ao novo valor justo e a depreciação também que mudou. E aí a gente conseguiu chegar nos nossos novos valores. Beleza? Bom, aqui mais complicadinha é essa, as demais são mais simples. Então vamos lá, questão 2. No que se refere à retificação de erros de períodos anteriores nas demonstrações, a gente tem os erros, né? Erros intencionais e materiais não precisam de correção retrospectiva. Ah, a gente viu que não, né? Porque se é um erro intencional, né? A gente tem que ver realmente se não vale a pena fazer essa reavaliação. Erros acidentais e materiais devem ser corrigidos retrospectivamente. Ahn, também não, né? Se é material, não precisa ser corrigido retrospectivamente. Erros intencionais devem ser corrigidos retrospectivamente. Oh, aí tá correto, né? Se é um erro intencional, a gente tem que rever ele retrospectivamente. Erros acidentais e materiais não precisam de correções retrospectivas, materiais precisam, né? Intencionais, materiais não precisam de correção retrospectiva. Não, sim, se é material precisa e intencional também tem que corrigir retrospectivamente. Tá? Então a letra correta é a C. 3. Não é considerada mudança de estimativa contábil, segundo o CPC 23, mudança de estimativa e retiração de erro, aquelas decorrentes de alteração no valor residual e o método de depreciação de ativos imobilizados. Ah, não, né? Essa aqui a gente não precisa fazer alteração Esse aqui, na verdade, precisa fazer mudança, né, de estimativa, né? Porque a gente está mudando o método de calcular ali a depreciação. Então, esse sim. Percentual de crédito de ligação individual também é a mesma coisa, né? PCLD, né? Se a gente muda o método, a gente tem que mudar ali as demais estimativas. Valor justo de ativos financeiros ou passivos também, né? Valor justo sempre muda ali uma estimativa. Taxa de juros de empréstimo e financiamento. Taxa de juros é algo que é fixado no contrato, então a gente não consegue fazer uma reestimativa, né, da taxa de juros. A gente pode renegociar, mas não é uma estimativa. Né? Estimativas são depreciações, PCLD e valor justo que vai mudando ali ao longo do tempo. Né? Taxa de juros é algo que é mais imutável no tempo. Bom, 4. Certa entidade revisou os cálculos das perdas com crédito de liquidação duvidosa ao final de um determinado exercício com base em novas informações disponíveis e confiáveis. De acordo com o CBC 23, essa revisão constitui uma. Bom, então, a entidade ela reviu os cálculos de PCLD
num determinado período, informações disponíveis e confiáveis. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a estimativa e aplicar prospectivamente, certo? Como review ali o PSLD a gente viu que, sei lá, se estava em 10, a gente viu que foi para 11, porque a gente mudou o método, e aí a gente vai aplicar isso para os próximos períodos. Tá, então a alternativa correta aqui é a A. As demais não fazem sentido, porque a retrospectiva, a estimativa não precisa voltar, é, mudança na prática contábil muda sim retrospectivamente, né? Uma política contábil muda retrospectivamente. Mudança de política contábil não é mudança de política contábil, né? A reestimativa. E retificação de erro tem que ser pegada retrospectivamente. Não, na retificação de erro a gente depende, né? Se for material ou intencional, a gente aplica retrospectivamente. Caso contrário, não. Então, a alternativa correta é a letra A. 5. De acordo com o Pronunciamento Contábil 23, de políticas e mudança de estimativa de erro, a mudança de uma estimativa contábil pode afetar apenas os resultados do período corrente ou os resultados tanto do período corrente como de períodos anteriores. Assinale a opção que indica uma mudança de estimativa que deve afetar os resultados do período corrente e de períodos anteriores. Então, aqui, basicamente, a gente quer ver o tipo de mudança que pode afetar o resultado atual e os futuros, certo? Em mudanças de estimativa. Obsolescência de estoque. Não, o estoque ficar obsoleto não é uma reestimativa, né, contábil. Então, não faz muito sentido. A vida útil de um ativo depreciável, aí sim, né, caso tenha uma mudança dessa vida útil, a gente precisa mudar ela para os períodos subsequentes. PCLD, né, a gente viu que, que né, agora a professora comentou, né, que essa questão está um pouco confusa, né, mas poderia ser, né, caso tenha uma mudança de estimativa lá para o resultado ah, atual e demais, o que talvez pegue essa duvidosa, né? Se for duvidosa, a gente não aplica, né? Só se for algo de fato certo, né? Que a gente, que a gente aplica. Então, não sei se talvez, por parecer que não é exatamente certo, né? Que vai ter essa mudança de PCLD, talvez ele tenha considerado como errado. Obrigações decorrentes de garantias, né? De novo, talvez pudesse ser também, né? É, porque mudança de uma garantia, né? O método de garantia pode mudar os resultados atuais e posteriores. E causa na justiça. Esse aqui, talvez não necessariamente, né? Porque depende muito ali do entendimento do juiz, mas se ele mudar o método ali de estimativa, também poderia mudar. Então essa questão tá, tá um pouquinho confusa, mas o gabarito aqui tá, tá relacionado com essa letra B mesmo, que, né, a revisão da vida útil do ativo afeta, né, o valor de depreciação atual e dos períodos subsequentes. Os outros itens, né, estão relacionados com alterações pontuais que afetam apenas o período presente. Então, talvez seja um pouco essa que ele esteja comentando. Mas, de qualquer forma, a gente viu, né, que se for uma mudança em PCLD ou em garantia, a gente pode ter atual e demais. Tá? E a questão 6, a gente tem. Nos termos do CPC 23, trata de políticas contábeis, mudança de estimativa e erros, a entidade deve selecionar suas políticas contábeis e aplicá-las de modo uniforme para ações semelhantes. Entretanto, o próprio CPC oferece à entidade a probabilidade de fazer mudança nas práticas contábeis. Nesse aspecto de mudança de práticas contábeis, o CPC informa que a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança. Então, a prática contábil, né, tem que levar a alteração da política apenas se atender às necessidades diferenciais, não, né? Não é porque um gestor quer mudar ali uma prática contábil que ele pode mudar. Contribuir de forma mais relevante para evidenciar a segurança dos ativos,
É, parece que tem uma certa lógica, né, fazer isso, só que a segurança aqui parece estar mais relacionado a algo de a segurança do ativo, sabe? Segurança física, né, ali com mais, sei lá, pessoas, guardas, câmeras. Então, não necessariamente a política tem que ser em relação a esse tipo de segurança. Se for imposta pela Assembleia Geral dos Acionistas, controladores e, não controladores, não, né? Não são os acionistas também que definem, deve resultar em informação confiável e relevante nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das transações, posição patrimonial e financeira, desempenho ou dos fluxos de caixa, e sim, né? Esse está correto. Se for para ter uma informação mais confiável, mais relevante, a gente de fato pode aplicar, né, essa mudança na prática contábil. IE ocorre por livre decisão dos órgãos administrativos para gerar informações gerenciais mais confiáveis e relevantes na tomada de decisão. Também tem uma certa lógica, né, aqui, mas não é livre decisão, tá, dos órgãos administrativos. Tem que, de fato, ser ali algo que seja informação confiável, relevante nas demonstrações contábeis para transações, posição patrimonial e financeira ou do fluxo de caixa, tá? Então, aqui o correto é a letra D. Muito bem, aqui a gente encerra mais um vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. E a gente se vê no próximo. Valeu, um abraço, até mais.